Pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Felipe, médico infectologista e coordenador das enfermarias do HDT. Então, hoje a gente vai dar seguimento às nossas apresentações de diretrizes, né? Seguindo com a diretriz clínica para o diagnóstico e manejo de malária, tá? Vai ser uma apresentação, assim como a de acidente ofídico, bem, assim, mais direcionada para a prática mesmo, né? E ao final, qualquer eventual dúvida, vocês fiquem à vontade aí. Reforço novamente para vocês ficarem atentos ao chat para preenchimento do link da lista de frequência. Então, esse protocolo, essas diretrizes clínicas de diagnóstico e manejo de malária são baseadas no nosso guia de tratamento de 2020 e no guia de tratamento da OMS, né? Com algumas adaptações realizadas em relação à nossa realidade de atendimento no hospital e de recursos disponíveis. Então, por que que é interessante a gente capacitar a equipe sobre malária, né? Então, assim, pegando o perfil assistencial dos atendimentos pronto-socorro, isso só desse ano para cá. Então, se a gente acabar juntando todos os CIDs de malária, de atendimento, tanto de malária não especificada, quanto Vivax, quanto falcíparo, a gente vai estar ali no top 10 de atendimentos no pronto-socorro, tá? E quando a gente fala de internação, fica ali aproximadamente no sexto, sétimo lugar, né, dos CIDs associados a pacientes internados. Então, de certa forma, muito importante que a gente tenha toda a equipe capacitada, né, que saiba lidar com essa doença, né? Afinal, nós somos referência. Então, iniciando a apresentação propriamente dita, a malária é uma doença febril aguda, negligenciada, prevenível e curável, causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Veremos na descrição da literatura vários plasmódios, né? Então, Plasmodium ovale, malária, inolésio, símio, sinomouge, mas a gente tem um Plasmodium falciparum e o Vivax responsáveis pela maioria dos casos, né? Sendo o falciparum prevalente no mundo, que a gente vai ver que os casos de malária são mais prevalentes na África, né? E lá a gente tem mais falciparum, né? Em outras regiões a gente tem uma prevalência do Vivax, como aqui na América do Sul, tá? Aqui é uma foto de uma microscopia e uma fotinha do mosquito Anopheles. Então, só para a gente dar uma pincelada na epidemiologia. Em 2021, foram cerca de 247 milhões de casos no mundo, né? 2 milhões de casos a mais do que 2020. 619 mil óbitos, né? Então, um pouco menos de óbitos em relação ao ano de 2020, tá? A África é responsável por 95% dos casos e 96% dos óbitos, sendo que as crianças com menos de 5 anos contam por cerca de 80% do total de óbitos, tá? E aproximadamente metade da população mundial tem risco de adquirir malária, e as populações de risco são crianças com menos de 5 anos, gestantes, pacientes vivendo com HIV e outros imunossuprimidos. Em 2020, ainda, né, que são dados do último relatório, 29 países eram responsáveis por 96% dos casos, sendo 6 países responsáveis por 55% dos casos, todos países do continente africano. Então, Nigéria, República Democrática do Congo, Uganda, Moçambique, Angola e Burkina Faso. Então, para a gente entender um pouco como que a gente chegou no tratamento atual da malária, né? Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, com a produção e a distribuição de cloroquina, né, a gente teve uma grande quantidade dessa medicação sendo distribuída no continente africano, né, e falou-se na época em previsão até de erradicação da malária. Então, tinha-se uma estimativa de erradicação da malária até 1955.
Só que acabou ocorrendo, né? A gente teve com essa introdução em massa de cloroquina o surgimento de Plasmodium falciparum resistente à cloroquina. Então, da década de 60 em diante, né, até então a gente estava tendo uma diminuição dos casos, a gente passou a ter um novo aumento dos casos, né, em concomitância com o aumento dos casos de resistência à cloroquina. Por isso que hoje, atualmente, a gente não trata malária por Plasmodium falciparum com cloroquina, sim, a gente usa os derivados da artemisina. E mesmo para os derivados da artemisina, a gente já tem resistência identificada hoje em dia, tá? É que a letalidade, principalmente, né, crianças abaixo de 5 anos, ao longo ali da década de 80 e década de 90. Então, quando a gente fala em carga mundial de malária, a carga principal, continente africano, tá? E o impacto principal são nas crianças com menos de 5 anos de idade. Por isso que a gente já tem, quando a gente fala em continente africano, várias outras estratégias de prevenção. A gente já tem liberado a vacina, que é a RTS, tá? Mas que ainda não é uma realidade nossa, pela nossa própria epidemiologia. Aqui no Brasil, né? Em azul, Vivax vermelho falciparum, né? Em verde, os casos gerais. Então, nós tivemos um grande aumento do número de casos ali na década de 70, 80 e 90, a partir do momento que a gente criou os nossos programas para diagnóstico e combate à malária, a gente teve uma redução drástica, né? Ligeiramente mantida ao longo dos últimos anos, né? O que demonstra a, a importância desses programas, né? A importância da gente descentralizar a parte do diagnóstico, do tratamento. Em 2021, segundo o nosso último boletim epidemiológico, cerca de 140 mil casos autóctones, sendo 83% Vivax e 17% falciparum ou mista, né? Por Vivax e falciparum, né? Com cerca de redução de 3% em relação ao último ano. Quando a gente fala de letalidade da malária, na região amazônica a gente tem uma letalidade de 0,04%. E na região extra-amazônica de aproximadamente 0,92%. Então, essa diferença abrupta na letalidade se dá principalmente pela dificuldade no diagnóstico. Então, naquelas regiões onde a gente não tem costume de lidar com malária, de atender malária, a gente tem um diagnóstico mais tardio, que piora o prognóstico do paciente. O paciente, quando tem o diagnóstico, é descoberto com a doença bastante grave, então com a chance de óbito bastante elevada, né? Quando a gente pensa no Brasil, as principais regiões associadas à infecção por malária são áreas indígenas, assentamentos, garimpo e região rural. A gente vê isso na prática do HDT, né? Aqui um gráfico demonstrando o impacto principalmente da América do Sul, né? De acordo com os casos, as regiões que mais importam casos para o Brasil, que mais exportam, perdão, casos para o Brasil. E a nossa realidade aqui em Goiás, né? A gente teve casos de transmissão autóctone em 2014 no Parque Flamboyant, né? Foram alguns casos, foram atendidos no HDT. Tivemos recentemente, em abril, um caso em Aparecida de Goiânia, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente? As zonas endêmicas de malária para o Brasil são as áreas, principalmente da região amazônica, tá? A gente tem algumas áreas na Mata Atlântica também. Então, para a gente pensar em malária, a gente vai ter que pensar principalmente no paciente que teve contato com essas regiões endêmicas. Já vou falar mais para frente nos critérios diagnósticos. Então, quando a gente fala de atendimentos no HDT, então aqui a gente tem esse gráfico, né? Ao longo dos últimos anos, a gente teve um aumento desses atendimentos, né? Chegando a 2021, 56 casos totais de malária, sendo 50 de Vivax e o laranjinha ali, 5 de falciparum, com um caso de
malária mista. Então, a gente reflete, assim, de certa forma, bem a realidade brasileira, né? O nosso atendimento é mais de casos de malária vivax, né? Então, falando um pouco sobre a fisiopatologia da doença, que ela é importante para a gente entender tanto as manifestações clínicas quanto o próprio tratamento, tá? Então, o protozoário, o plasmódio, ele é transmitido pela picada do mosquito Anopheles, né, da fêmea do mosquito Anopheles. Então, a partir do momento que ela pica, principalmente ali ao amanhecer e ao anoitecer, a gente vai ter uma liberação de esporozoítos na corrente sanguínea do indivíduo picado. Esses esporozoítos, eles adentram a circulação e acabam atingindo os hepatócitos, né? E lá eles iniciam um ciclo hepático ou ciclo exoeritrocítico, tá? Que é um ciclo em que será formado o esquizonte hepático e depois serão liberadas as formas sanguíneas. Esse ciclo, por si só, ele não leva a sintomatologia no indivíduo, tá? O que é importante de saber aqui? Que Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, eles, durante esse ciclo, eles produzem hipnozoítos, que são formas que ficam latentes, tá? E podem ser responsáveis pela recaída da doença, né? Pelas recidivas da doença, mesmo com o tratamento adequado. Então, essa é a parte mais importante desse ciclo hepático. Então, a partir do momento que a gente tem a formação dos esquizontes, a gente libera merozoítos na corrente sanguínea. E esses merozoítos, eles atacam os glóbulos vermelhos, as hemácias, tá? Então, esse é o chamado ciclo eritrocítico. Então, é esse ciclo que leva à sintomatologia. É esse ciclo que leva aquelas clássicas crises maláricas, tá? E o que é importante explicar aqui? Quando a gente fala de malária vivax ou falciparum, que são as principais, né? A gente tem que ter em mente que a malária por falciparum, ela tem uma potencial gravidade bem maior que a malária vivax. Por quê? Plasmodium falciparum tem um tropismo por todas as fases de maturação das hemácias, tá? Ao contrário do Plasmodium vivax, que tem um tropismo ali pelos reticulócitos. Então, quando a gente fala de Plasmodium falciparum, a gente vai ter uma carga parasitária muito maior, tá? O que vai levar a uma doença mais grave. E o que leva à gravidade quando a gente fala principalmente de malária por Plasmodium falciparum, né? O protozoário, a partir do momento que ele infecta as hemácias, ele causa alterações bioquímicas que levam como se fosse a formação de podócitos, né? Na membrana das hemácias, né? E esses podócitos, como se fossem umas perninhas, né? Fazem com que essas hemácias sejam sequestradas na microcirculação. Então, esse sequestro vai levar à isquemia, a extravasamento plasmático e à inflamação. Então, essa é a base da patogênese da malária grave, tá? E principalmente quando a gente fala de malária grave, a malária cerebral, tá? Então, quando a gente fala em neuromalária ou malária cerebral, a gente não tem um acometimento assim direto do parasita, tá? Então a gente tem os acometimentos indiretos do insulto vascular isquêmico pelo sequestro dessas hemácias que estão com conformação alterada, tá? Isso é importante também, ainda na fisiopatologia, quando a gente pensa na reposição volêmica do paciente com malária. Então, ficar atento. Quando a gente pensa em algumas doenças infecciosas, por exemplo, malária, hantavirose, são infecções que a gente tem que tomar cuidado com a hidratação excessiva. Um maior cuidado em relação às outras condições, porque a gente tem um aumento da resistência vascular periférica, né? E um risco maior de sobrecarga volêmica iatrogênica nesse paciente, tá? Então, aqui, voltando para o ciclo eritrocítico, né? Desse ciclo, a gente forma os trofozoítos, e ao longo dessas replicações são formados os gametócitos, tá? Então, o anófeles, a fêmea do anófeles, vai se infectar através desses gametócitos, tá? Então, a gente vai ver na parte de tratamento
que a gente vai ter classes de medicações específicas para cada fase do ciclo da malária. Então, por isso que é importante entender esse ciclo. Então, essas três fases aqui principais: ciclo hepático, ciclo sanguíneo e a parte dos gametócitos. Então, primeiro, quando que a gente tem que suspeitar de malária? Então, é uma suspeita relativamente simples. Paciente com síndrome febril e com epidemiologia favorável, aquele paciente que esteve nos últimos meses em zona endêmica para malária, tá? Mesmo assim, naqueles pacientes sem epidemiologia sabida, se a gente afasta outras hipóteses diagnósticas, a gente tem que investigar malária também, né? É dessa forma que a gente acaba descobrindo esses casos autóctones em regiões não endêmicas, tá? Então, isso é bastante importante. Então, pessoal do pronto-socorro, de enfermarias, pessoal que dá plantão em pronto-socorros aí fora, a gente sabe que nessas épocas de dengue, de síndromes virais, a gente tem múltiplos pacientes com síndrome febril, nesses pronto-atendimentos, tá? Mas uma perguntinha faz a diferença. Então, perguntar, o senhor teve alguma viagem recente, né? E uma coisa interessante é, os pacientes com malária, geralmente eles já sabem que é malária, porque já tiveram episódios prévios, ou tiveram com um grupo de pessoas em área endêmica e outras pessoas tiveram o diagnóstico, tá? Então, é importantíssimo a gente pensar em malária naquele paciente com síndrome febril ou com epidemiologia favorável. Período de incubação, falciparum 8 a 12 dias, Vivax 13 a 17 dias, P-Malari 18 a 30 dias, sendo que a gente pode ter períodos de incubação bem mais extensos descritos na prática, tá? A gente tem que fazer a diferenciação entre malária complicada e não complicada, tá? Principalmente quando a gente pensa nos critérios de internação do paciente. E atenção aos diagnósticos diferenciais. Então, a gente pensar nesse paciente que chega no pronto-socorro, porque ele vai chegar com uma síndrome febril hemorrágica ou ictérica, né, ou com uma hepatite associada, ou com um quadro neurológico associado. Então, a gente tem que ficar atento a sempre lembrar dos diagnósticos diferenciais. Então, pensamos em malária. O que a gente vai solicitar dentro da nossa realidade? Solicitaremos a pesquisa de hematozoários e o teste rápido para malária. Então, quando a gente fala de pesquisa de hematozoários, né? No nosso caso, ela é feita pelo esfregaço, pode ser feita pela gota espessa também, tá? Ela identifica o patógeno. Então, de acordo com a morfologia, a gente tem uma noção da espécie provável. E ela também serve para controle de tratamento. Então, aquela pesquisa de hematozoários que a gente solicita para controle de tratamento da malária chama lâmina de verificação de cura. Então, a gente vai ver que tanto para falciparum quanto para vivax, a gente tem os esquemas de controle de cura, né? Aquelas datas em que a gente tem que rechecar as lâminas de verificação de cura, tá? Lembrar que é um método observador dependente, né? E felizmente a gente trabalha num local que a equipe é bastante capacitada nesse sentido, né? A gente vê na prática alguns casos até de pacientes que chegam ao pronto-socorro, a princípio sem a hipótese de malária, vai fazer um hemograma e o microbiologista identifica os parasitas, tá? Então, de acordo com a morfologia, a gente tem como classificar o tipo de malária. Essa pesquisa de hematozoários, nós realizamos o método de avaliação relativo à contagem de leucócitos por campo. Então, um laudo de pesquisa de hematozoários vai vir desse jeito aqui. Então, resultado positivo, é o exemplo. Presença de 195 trofozoítos, 105 formas irregulares em 100 leucócitos contados, sugestivo de Plasmodium vivax, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem algumas tabelinhas, principalmente no protocolo brasileiro, de graduação da parasitemia e de acordo com as cruzes também. Para a gente transformar esse valor desse laudo aqui, naquele valor, para a gente ver as cruzes, é só fazer uma regra de 3. Então, a gente pega a carga parasitária total, coloca para 100 leucócitos, né? Pega a contagem atual de leucócitos totais do paciente, né? E assim a gente vai ter a parasitemia. Então, só fazer essa
regrinha de 3. Tá? Isso não tem muita implicação prática, não, mais uma questão conceitual. Então, quando a gente fala de teste rápido, né, a gente tem as vantagens. Ele diferencia entre Vivax e Falciparum e é uma excelente estratégia para aqueles locais em que a gente não tem uma infraestrutura laboratorial, tá? Então, é um teste rápido e bastante eficaz. Desvantagens, ele não mede a carga parasitária, não faz a diferenciação de outras espécies, que felizmente são menos prevalentes aqui no Brasil, e é um teste também que não serve para acompanhamento do tratamento para malária, tá? Porque mesmo naquele paciente com resposta clínica, com parasitemia negativada, a gente pode ter um teste rápido positivo, porque a gente detectou ali um antígeno de um plasmódio que estava morto, tá? Então não serve para acompanhamento. Então, paciente com diagnóstico de malária, qual que é a rotina laboratorial que a gente tem que seguir? Então, tem que fazer hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, gasometria. Lembrar que malária é uma causa importante de acidose metabólica. Lactato arterial, glicemia, é uma causa importante de hipoglicemia, tá? Função hepática, marcadores hepáticos, proteína C reativa, DHL, CPK, beta-HCG, mulheres em idade fértil, dosagem de G6PD, apenas em casos de Plasmodium vivax, né? Então, isso é importante porque aqueles pacientes com deficiência de G6PD têm uma predisposição a evoluir com uma hemólise induzida pela primaquina, tá? Então, assim, infelizmente, atualmente, a nossa dosagem de G6PD é feita pelo laboratório de referência e a gente acaba perdendo ali, a gente acaba tendo esse resultado em 3, 4, 5 dias úteis, tá? Que é geralmente o tempo em que o paciente já fez o uso da primaquina, que já está indo de alta. Tá? Então, o que que a gente tem de novidade? No ano passado eu até falei isso na aula, né? Que é esse aparelho para dosagem point of care de G6PD. Só que acabou que no ano passado a gente teve dificuldade com o fornecedor, tá? A gente não estava tendo. E esse ano a gente retomou o processo. Então, provavelmente, para o segundo semestre, a gente consiga essa dosagem de G6PD point of care. E na realidade do HDT, a gente acabaria usando para outras coisas, né? Aquele paciente que vai fazer o uso de Dapsona também e outras medicações. Aqui só um relato, uma ilustração, né, de um caso que a gente teve do ano retrasado para o ano passado, de hemólise pela primaquina. E lembrar os testes rápidos para ISTs, tá? E as hemoculturas, 2 amostras de 2 sítios. Lembrar, gente, outros exames conforme critérios clínicos, conforme a suspeita clínica, tá? Mas eu peço que essa rotina aqui seja aquela mínima realizada para a gente tentar cobrir os diagnósticos diferenciais principais. Pensou que pode ter um quadro de dengue, que possa ser um quadro de dengue, ou possa ter uma dengue associada, ou uma síndrome respiratória, solicitem os exames conforme a suspeita clínica. Tá? Critérios de internação hospitalar. Então, paciente com malária por Plasmodium falciparum, independente de critérios de gravidade. Tá? Então, atender um paciente em pronto-socorro, malária falciparum, interna o paciente. Esse paciente vai ter que ficar internado por pelo menos 24 horas, porque são casos potencialmente graves. E no passado tivemos 2 casos bastante emblemáticos de desfecho ruim em paciente com malária por Plasmodium falciparum. Aquele paciente que tenha critério de malária grave, que eu vou falar daqui a pouco, ou pacientes sem condições socioeconômicas ou cognitivas que garantam a continuidade adequada do tratamento. Então, critério de malária grave, prostração intensa, então aquele paciente com fraqueza generalizada, sem condições de realizar as suas atividades, sem assistência. Hiperpirexia, com temperatura axilar acima de 40 graus. Dor abdominal intensa, né, que pode significar uma ruptura de baço, que é mais frequente em Plasmodium vivax. Tem uma entidade que chama esplenomegalia tropical, que geralmente acontece naqueles pacientes
de zona endêmica de malária que tem múltiplas infecções sucessivas por Plasmodium vivax, tá? Então, nesses pacientes, a gente tem uma chance de rotura de baço. Icterícia com hiperbilirrubinemia normal ou maior ou igual a 3. Oligoanúria, vômitos incoercíveis, hemorragias, choque, edema agudo de pulmão, dispneia, cianose, né? Não foge muito daqueles critérios do paciente grave, tá? Lembrar que muitos desses sinais, por exemplo, dispneia, taquicardia, a gente tem que avaliar no paciente fora da crise malárica, porque quem vê uma crise malárica pela primeira vez assusta. Então, o paciente dá uma rebaixada, começa a ter bastante calafrio, cefaleia é importante, tá? Então, quem vê pela primeira vez um acesso malárico ou crise malárica dá uma assustada. Por isso que a gente tem que avaliar alguns parâmetros longe dessa crise. Crises convulsivas, rebaixamento do nível de consciência, avaliado fora do ataque paroxístico febril. Quando a gente pensa em pediatria, é validada uma escala de coma de Blantyre, né? Uma escala de coma para a gente avaliar o acometimento neurológico da malária, tá? Com escala menor ou igual a 2, que é essa escala aqui, que tem no nosso protocolo. Anemia grave, HB menor ou igual a 7 ou HT menor ou igual a 20%. Hipoglicemia, acidose metabólica com BIC abaixo de 15, lesão renal aguda, hiperlactatemia, hemoglobinúria ou hiperparasitemia, quando a gente fala em Plasmodium falciparum. Esse critério a gente não leva tanto em consideração porque, sendo falciparum no HDT, a gente vai internar. Então, falando agora do tratamento. Quais são os objetivos do tratamento? Interrupção da esquizogonia sanguínea, que é responsável pela patogenia, as manifestações clínicas. Destruição de formas latentes do parasito no ciclo tecidual, os hipnozoítos, né, das espécies de Vivax e Ovale. E a interrupção de da transmissão do parasito, pelo uso de drogas que impedem o desenvolvimento de formas sexuadas, que são os gametócitos. Então, que são essas 3 fases aqui que eu expliquei, né? Então, o tratamento ele vai variar de acordo com a espécie do plasmodium, de acordo com o status clínico do paciente. Então, o paciente que chega com malária grave, a gente inicia uma medicação específica, né? De acordo com a susceptibilidade esperada do parasita, segundo a área geográfica. Uso prévio de antimaláricos, incluindo aqueles usados para quimioprofilaxia, peso, idade e gestação. Então, pessoal do pronto-socorro, principalmente, é importantíssimo perguntar sobre o diagnóstico prévio e uso prévio de antimaláricos. A gente vai ver que esse uso prévio ele vai influenciar na escolha do nosso tratamento. Tá? Em geral, em relação a todas as aos antimaláricos, devem ser ingeridos preferencialmente no mesmo horário, todos os dias, após uma refeição, evitando assim os vômitos. Em caso de vômitos até 60 minutos da tomada, repetir toda a medicação e, se ocorrer após 60 minutos, não é necessário repetir a medicação. Então, nós temos todas essas classes de antimaláricos, sendo que o que a gente tem na prática são os derivados da quinolina e os derivados da artemisina, principalmente cloroquina, mefloquina, primaquina e lumefantrina, e o artesunato e suas combinações. A gente vai ver que em diferentes locais do globo, a gente tem um esquema de escolha para tratamento de malária de acordo com a suscetibilidade local do plasmódio. O tratamento adequado deve ser administrado imediatamente em até 1 hora após o diagnóstico, então isso é importantíssimo mesmo para aqueles pacientes que vocês atendam no pronto-socorro e não tenham critério de gravidade. A gente tem que iniciar esse tratamento em até 1 hora após o diagnóstico. Todas as medicações prescritas no sistema deverão ser acompanhadas da ficha de LME preenchida. E só para reforçar em relação ao diagnóstico. Em relação à ficha de LME, a gente está tendo algumas atualizações em relação à farmácia. Provavelmente a gente não vai precisar mais dessa ficha, tá? Mas eu vou repassar essas informações a vocês.
Então, quando a gente fala nas principais medicações, a gente tem que estar atento às contraindicações. Então, cloroquina, contraindicada em crianças com menos de 10 quilos. Primaquina, contraindicada em gestantes. A gente vai ver que em gestantes a gente faz um esquema especial com cloroquina. Contraindicado em puérperas, em até 1 mês de lactação, em crianças com menos de 6 meses de idade e pessoas com deficiência de G6PD. Sendo que não é uma contraindicação absoluta, né, com a possibilidade da gente fazer a dose semanal. E a gente tem a tafenoquina. Ela já foi incorporada pelo Ministério da Saúde, porém a gente ainda não tem uma previsão concreta da distribuição. Então, as indicações serão as mesmas da primaquina, né? Com as seguintes contraindicações. Gestantes, puérperas até 1 mês, menores de 16 anos, né? Porque ela foi validada para maiores. E pessoas com deficiência de G6PD. Então, vai ser uma droga, assim, relativamente mais fácil, né? Com um menor número de doses em relação à primaquina. Então, veio aí para melhorar as nossas opções de tratamento. Então, beleza. Falando em malária por Plasmodium vivax ou ovale, né? Sendo que a vivax é o que a gente mais tem aqui no Brasil e é que a gente mais atende no HDT. Criança. O esquema padrão é cloroquina e primaquina. Lembrar que em crianças com menos de 10 quilos, a gente não vai usar cloroquina, então a gente acaba usando o derivado da artemisina, artesunato mefloquina ou arteméter lumefantrina, tá? Nós fazemos 3 dias de cloroquina, tá? E 7 dias de primaquina. Lembrar que tivemos um estudo recente do ano passado, né? A gente teve até uma participação importante do Brasil, da região amazônica, que demonstrou uma maior efetividade em relação ao esquema com 14 dias. Então, pode ser que nos próximos meses a gente tenha alguma modificação nesse esquema. Mas, a princípio, diagnóstico de malária, Vivax, cloroquina ou cloroquina e primaquina. Cloroquina 3 dias e primaquina 7 dias. A dosagem conforme o peso do paciente. Então, a gente tem todas essas tabelinhas, tanto no guia do Ministério quanto no nosso protocolo. Obviamente, a gente não é impossível decorar, né? Acabo memorizando só aquelas doses para os pesos mais prevalentes que a gente vê. Mas é importantíssima a dose pelo peso. Lembrar que, quando a gente fala de malária vivax, a primaquina, ela é principalmente para o combate dos hipnozoídos, que são aquelas formas latentes hepáticas, né? E o que a gente vê na prática? Muitos pacientes melhoram com o tratamento inicial e acabam não terminando aquele ciclo de primaquina. Então, é um paciente que vai ter uma chance de recidiva bem maior. Aqui, só com a mudança para artesunato mefloquina na parte pediátrica, né? Lembrar que malária por Plasmodium vivax em gestantes, como a gente não pode fazer a primaquina, né, por riscos de dano ao feto, a gente faz um esquema com cloroquina. Então, fazemos 3 dias de cloroquina e deixamos cloroquina semanal até 1 mês de aleitamento, né? Obviamente, com as orientações para paciente, né, com a lâmina de verificação de cura e as orientações sobre recidiva dos sintomas. Então, para a gente entender alguns conceitos em relação à recidiva, recorrência, recrudescência ou reinfecção, né, dos pacientes com malária. Primeiramente, o que é recorrência ou recidiva? É o reaparecimento da gota espessa positiva com ou sem sintomas. Então, essa recorrência ou recidiva, ela pode ocorrer de 2 formas, de reinfecção. Então, o paciente voltou para a área endêmica e foi reinfectado. Pode ocorrer por recaída, então aquele paciente que teve uma recaída pelas formas latentes no fígado, ou pode ser por recrudescência, que é aquele paciente que teve um tratamento inadequado das formas sanguíneas, tá? Então, quando a gente fala em recorrência ou recidiva, em malária, elas podem ocorrer por essas 3 vias, principalmente, né, e às vezes algumas vias associadas. Então, recorrência, quando a gente fala recorrência, o tempo médio, né, é em até 60 dias.
Então, se a gente atender um paciente com malária vivax, e esse paciente teve o diagnóstico e tratou nos últimos 60 dias, a gente não pode usar cloroquina para esse paciente pelo risco de resistência. Então, a gente tem que fazer o uso de um derivado da artemisina, ou artesunato mefloquina, ou arteméter lumefantrina, né? Com esquema de primaquina. E aqui, na recorrência ou recidiva, a gente faz a primaquina durante 14 dias, que é com o objetivo de ter uma maior efetividade no tratamento das formas hepáticas, né, dos hipnozoídos e prevenir ou futuras recorrências. Então, aqui a tabelinha com com arteméter lumefantrina e a tabelinha com artesunato mefloquina. Lembrando que o artesunato são menos comprimidos, né? E quando a gente tem aquele paciente com deficiência de G6PD, então a gente faz normalmente o tratamento com a cloroquina ou com o derivado da artemisina, né, se for uma recorrência, e a gente faz a primaquina nesse esquema aqui, semanal, durante 8 semanas. Então, uma dose reduzida a fim da gente evitar as crises de hemólise, tá? Aqui eu chamo atenção porque, até o momento, a gente nunca teve uma dosagem de G6PD que sai em tempo hábil. Então, eu peço atenção aos colegas que fiquem monitorizando o HB desse paciente, né? Porque às vezes o paciente durante a internação já começa a hemolizar, já começa a escurecer a urina, já começa a cair HB. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais, porque o paciente pode estar hemolizando, porque nesse período a gente ainda, infelizmente, não tem a dosagem de G6PD em tempo hábil, tá? Então, muita atenção para isso. Malária por plasmódio malária, a gente acaba tratando da mesma forma que a malária por Vivax, só com cloroquina, porque não tem necessidade de fazer primaquina pela ausência de hipnozoídes, né? Então, malária por Plasmodium falciparum. Aqui nós temos que usar derivados da artemisina, então a arteméter lumefantrina, o artesunato mefloquina, tá? Por 3 dias. E aqui nós fazemos uma dose da primaquina. Então, por que que a gente faz essa primaquina? A primaquina para o Plasmodium falciparum é para destruição dos gametócitos, para evitar a infecção do mosquito, tá? Então, essa primaquina que a gente faz aqui não tem nada a ver com hipnozoítos de Vivax. Ela é para os gametócitos de falciparum, tá? Aqui o mesmo esquema, sempre pelo peso, tá? Ficarem atentos a essas tabelas. Malária por Plasmodium falciparum em gestantes. A gente usa só os derivados da artemisina, a gente não faz a dose de primaquina, tá? Lembrar, gente, que na malária por falciparum, a gente não tem necessidade de dosar a G6PD, mesmo a gente fazendo primaquina, porque essa dosagem de primaquina é muito baixa, então o risco de hemólise é baixíssimo, então não tem necessidade de a gente saber o status de deficiência de G6PD do paciente. No caso de recorrência de malária por Plasmodium falciparum, né? No caso de falha de tratamento após o uso de arteméter lumefantrina em até 28 dias, a gente faz uso de artesunato mefloquina. E no caso de falha de tratamento após o uso de artesunato mefloquina em até 42 dias, a gente faz o uso de arteméter lumefantrina, tá? A gente tem esse prazo um pouco maior, né? Primeiramente, assim, o que a gente está pensando como causa dessa recorrência? É a recrudescência, né? Então, é a persistência daquelas formas sanguíneas que podem não ter sido adequadamente tratadas ou a gente pode ter tido algum grau de resistência. Então, por que quando a gente usa artesunato mefloquina, a gente tem um tempo maior, né, em que a gente tem que ficar sem usar esse mesmo esquema? Tanto pelo risco de resistência, quanto o risco de neurotoxicidade pela mefloquina. Então, a gente tem relatos na literatura de reações neuropsiquiátricas em pacientes após intoxicação com a mefloquina.
Malária mista, então a gente vai usar o derivado da artemisina, que é preconizado por falciparum, mais o esquema de primaquina para malária vivax. Então não tem muito segredo. Então, falando agora de malária grave, que são aqueles casos de maior impacto prático que a gente vê, né? Aqueles casos que a gente vê mais falhas na condução. Então, é uma emergência médica, então aquele paciente que tem que ser monitorizado e a gente tem que avaliar a solicitação de vaga em UTI desse paciente conforme a gravidade. Esse paciente, a gente tem que administrar o artesunato. Artesunato é o derivado da artemisina de escolha para malária grave. Então, a gente tem que administrar o artesunato EV ou IM dentro de 1 hora após o diagnóstico, tá? Então, isso daqui é importantíssimo. Então, não sei se tem a parte da equipe multi aqui, parte da equipe de enfermagem. Por quê? Quando a gente pensa em internação, a gente até que interna muitas malárias, mas são medicações que têm um nome um pouco diferente. Então, às vezes, a equipe não entende a importância daquela medicação, não prioriza, ou às vezes até não faz a medicação. Então, aquele paciente com malária grave, gente, a gente tem que fazer artesunato em até 1 hora. Pacientes com menos de 20 quilos, 3 mg quilo dose, e com mais de 20 quilos, 2,4 mg quilo dose. O artesunato que a gente tem no HDT é o Artesum, de 60 mg. Tá? E qual que é o esquema de doses do artesunato? Então, a gente faz a primeira dose em até 1 hora após o diagnóstico. Em 12 horas, nós fazemos a segunda dose. Em 24 horas, nós fazemos a primeira dose, tá? E as doses subsequentes, a gente acaba fazendo a cada 24 horas por, no máximo, 7 dias, tá? A gente fez esse primeiro ataque. Então, até a terceira dose. O paciente já tem condições de deglutição, já melhorou a gravidade, a gente pode transicionar para o tratamento via oral conforme o plasmódio, tá? Então, esse daqui, gente, é um dos slides mais importantes. Pessoal, tem alguém do chat aí com o microfone ligado? Vou pedir para mutar, fazendo um favor. A gente tem essa tabela aqui, tanto no nosso protocolo, né, quanto no protocolo brasileiro. É uma tabela traduzida da OMS, né, que a gente indica as fases de preparação do artesunato. Então, o artesunato, primeiramente, ele tem que ser reconstituído com bicarbonato. Depois, ele tem que ser diluído, né? A diluição vai variar se a aplicação vai ser endovenosa ou se vai ser intramuscular, né? Porque na aplicação intramuscular, a gente dilui para um volume menor. E a gente já tem aqui nas tabelinhas o volume a ser infundido, tá? Pode ser uma infusão rápida, conforme o peso do paciente, tá? Então, essa tabelinha é importante, importantíssimo ter ela no pronto-socorro, importantíssimo ter na sala de preparo de medicamentos para enfermagem. Então, esse é o modo certo de aplicação do artesunato. Critérios de alta hospitalar. Então, quando a gente vai ler sobre malária, praticamente a gente não acha em nenhum lugar os critérios de alta. Então, esses critérios aqui foram feitos assim, individualizados para a nossa realidade, né, e baseados na experiência que temos com outras doenças também. Então, critério de alta: ausência de sinais de gravidade ou melhora dos critérios de gravidade inicialmente presentes. Resposta terapêutica favorável demonstrada pela melhora clínica e diminuição da carga parasitária nas lâminas de verificação de cura, sendo que a negativação da parasitemia não é pré-requisito para alta hospitalar. Aqui é importante frisar que internamos um paciente com malária, esse paciente tem que ter lâmina de verificação de cura diária, tá? A gente espera ali que aproximadamente no terceiro dia a gente já tenha uma diminuição de até 75% ou negativação da lâmina, né? Se a gente não tiver esse parâmetro, a gente tem que pensar em resistência, tem que pensar em tratamento inadequado, tá? Então, internamos um paciente com malária, a gente tem que coletar
a lâmina de verificação de cura diariamente, tá? Tendo bom senso. Então, por exemplo, internamos um paciente com malária à noite, já tem pesquisa de hematozoários. No outro dia, obviamente, a gente não vai pedir a lâmina de verificação, porque não deu nem tempo de ver a resposta do tratamento. A gente pode pedir em 48 horas, tá? Mas, a rigor, lâmina de verificação diária no paciente internado. A gente não precisa esperar essa lâmina negativar. Então, a gente tendo uma diminuição, o paciente tendo melhora clínica, a gente já pode dar alta. Plaquetas em elevação e acima de 50 mil, a gente pega muitos pacientes internados com malária com plaquetopenia moderada ou grave, né? A gente sabe que se tiver plaquetopenia grave, a chance de sangramento desse paciente é grande, então a gente prefere manter internado. Condições sociais que permitam término adequado do tratamento e ausência de sintomatologia que impossibilite o uso oral do antimalário. Então, esses são os critérios de alta que a gente tem que adotar no HDT. Deu alta para o paciente com malária, né? Então, a gente vai programar as lâminas de verificação de cura. Então, a gente tem um esquema para falciparum e um esquema para Vivax ou mista. O esquema para malária Vivax, né, a gente monitora o paciente um período mais prolongado justamente pelos hipnozoites e pela chance de uma recaída um pouco mais tardia, tá? Lembrar que o D0 é aquele dia que a gente inicia o tratamento. Então, como deve ser o segmento do paciente com alta no diagnóstico de malária? Encaminhamento para o ambulatório de infecto. Em caso de necessidade de término de tratamento, prescrever medicação em receituário comum e preencher LME. Entregar cartão de acompanhamento de malária. Então, esse formulário a gente tem na pasta pública, tá? Que é um pedido de exames que a gente já vai deixar as datas pré-definidas das lâminas de verificação de cura e esse paciente vai voltar no pronto-socorro, nessas datas, para a coleta do exame. Então, caso a gente tenha parasitemia identificada, esse paciente deve ser encaminhado ao pronto-socorro para atendimento e avaliar necessidade ou não de retratamento. Perspectivas, então temos, igual eu falei, incorporação do Ministério da Saúde da tafenoquina, mas a gente ainda não tem uma previsão real de distribuição para as unidades. Então, até os próximos meses, a gente já deve ter a chegada dessa medicação, né? Que vai trazer um benefício, né? Em relação, principalmente, à carga de doses em relação à primaquina. E é isso, pessoal. Espero ter trazido alguns esclarecimentos e abro agora para as eventuais dúvidas. Agradeço a todos pela presença. Alguma dúvida, pessoal? Então, vou encerrar aqui a reunião. Lembrar que essa reunião foi gravada, depois eu vou disponibilizar a aula e estou disponível para retirada de Luiz, tem eventuais uma dúvidas. pergunta aí no Diga. chat do Matheus. Teve uma pergunta aí no chat, você viu? Oi, Matheus. Então, você conta como D0 o dia em que foi iniciado o tratamento, tá? Então, aqueles dias que a gente tem lá nas lâminas de verificação, a gente conta a partir desse D0, entendeu? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, lembrar, tá de plantão no pronto-socorro, tá nas enfermarias, tá? Estou disponível para eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato, sem problema. Tem uma segunda pergunta aí, Diga. Luiz, da Érica. Ela colocou: qual a orientação para a alta de pacientes que residem fora de Goiânia e não conseguem dar seguimento nas lâminas? Informar regional de origem?
informar a regional de origem, Érica. Infelizmente, a gente sabe que não são todos os locais que a gente tem esse suporte, né, para a gente conseguir essas lâminas de verificação em tempo hábil. Não são todos os locais que têm equipe capacitada. O que eu costumava fazer, em alguns casos, para alguns perfis de pacientes? Eu deixava essas lâminas um pouco mais espaçadas, tá? Para esses pacientes que virem de fora e, obviamente, com as orientações de buscar o pronto-socorro em caso de sintomas. Pessoal, lembrar a todos de assinarem a lista de frequência. Tem mais alguma pergunta aí, Camila? Não, acho que finalizou. Certo, então, muito obrigado, boa noite.